Salve, salve, galerinha Dascalos, professor Fred, da área de Química aqui com vocês, para tratarmos de um assunto muito, mas muito especial. Especial e querido pelos vestibulares, pelo Enem. Se liga no assunto que é isomeria, um assunto da parte de Química Orgânica que muitas vezes assustam aí os estudantes. Mas não é preciso não, galera. Olha só, primeira dica que eu te dou para você entender bem o que é isomeria é você conhecer a classificação das cadeias carbônicas, ok? E também conhecer as funções orgânicas. Você tem que saber o que é um álcool, o que é um ácido, o que é um éster, enfim, todas as funções. Então não adianta nada você já querer ir, né, com tanta sede assim ao pote. Não adianta falar, vou estudar isomeria antes de estudar, por exemplo, classificação das cadeias ou funções orgânicas. Não. Se você estudar funções orgânicas, principalmente, você vai estar fazendo um bem muito grande para você aí aprender de vez a isomeria. Mas e aí, professor Fred, o que é a tal isomeria? Antes de falar a definição de livro, galera, preste atenção no seguinte. Imagine que você chegue ao laboratório, encontre um frasco, né, com uma solução dentro desse frasco, está escrito assim, ó, solução aquosa dessa substância aqui. E você vai bater o olho nessa substância, né, C6H12O6, uma fórmula muito falada, principalmente na biologia, e você vai falar, é a glicose. Cara, se você falar isso, tem que tomar muito cuidado, porque a pergunta é, na verdade, será que é a glicose? Pode ser a glicose, galera? Pode. Mas eu quero que você entenda que a química orgânica tem tanta substância, mas tanta substância, que pode ser que mais de um composto tenha a mesma fórmula. Eu posso ter, sim, várias substâncias que possuem o mesmo número de átomos. Pode possuir 6 carbonos, 12 hidrogênios, 6 oxigênios, mas a disposição desses átomos ser feito de uma forma diferente. Então, galera, C6H12O6 é a fórmula molecular da glicose? É, mas também é da frutose, também é da galactose, tem outras substâncias que possuem essa mesma fórmula molecular, e essas substâncias são, galera, totalmente diferentes. Tem ponto de fusão diferente, cada uma tem o seu ponto de fusão, cada uma tem o seu ponto de ebulição, cada uma tem a sua densidade, a sua solubilidade. Então entenda, o que vem a ser isomeria? Isomeria, galera, é um fenômeno que ocorre muito na química orgânica, onde compostos que são totalmente diferentes possuem a mesma fórmula molecular. Ô Fred, quando você fala totalmente diferentes, o que você quer dizer? Características diferentes. Propriedades físicas como ponto de fusão, ebulição, densidade, solubilidade. E também propriedades químicas como o tipo de reação que aquela substância vem a sofrer. Então vem aqui comigo na tela para você entender ainda mais sobre esse assunto. Então beleza, você está lá no laboratório, isso é muito comum, tá? E você chega e vê um frasco que tem uma fórmula molecular. Galera, já te adianto, fórmula molecular na química orgânica não serve para tanta coisa. Porque eu tenho tanta substância na química orgânica que a possibilidade de ter mais de uma substância com a mesma fórmula molecular é muito grande. E quanto maior for a substância, né, quanto mais carbonos possuir numa substância, a possibilidade vai aumentando drasticamente. Então se eu chegar para você e falar, cara, você estudou química, legal, C2H6O é a nossa substância, e eu vou te fazer o seguinte teste, vou te propor a seguinte situação. Construa a fórmula estrutural dessa substância, né? Coloque os átomos em ordem certinha aí, óbvio, respeitando todas as leis, todas as teorias, né? Principalmente de Kekulé, tem que saber o número de ligações que cada um desses elementos vão fazer. Enfim, algumas pessoas, se eu pedir esse desafio, vão desenhar, pensar numa estrutura mais ou menos assim, né? E colocar no caderno uma estrutura como está aparecendo aí para você, e quem já estudou, bate o olho e sabe que aí você tem um álcool, né,
Por que que eu tenho um álcool? Porque eu tenho aqui uma hidroxila ligada a um carbono que só faz ligação do tipo simples. Mas outras pessoas poderiam imaginar a disposição dos átomos talvez de uma forma diferente. Vindo a escrever essa estrutura que aparece aí na sua tela. E se você perceber, é diferente a estrutura. Nós estamos aí diante de uma substância que pertence ao grupo dos éteres, né? O oxigênio ali como heteroátomo, ou seja, cercado de carbonos. Então, galera, as funções são diferentes. Essas duas substâncias possuem propriedades diferentes. Propriedades físicas, como ponto de fusão, ebulição, solubilidade, densidade. Propriedades químicas. As reações que um álcool, né, sofre é diferente das reações que vem a sofrer um éter. Poxa, imagine você trabalhando numa indústria de bebida alcoólica aí qualquer, e você acha que você está trabalhando com etanol, né, que é o álcool da bebida alcoólica, pensando na fórmula molecular, e você não, está trabalhando com metox-metano, imagina um éter, imagine que no lugar de um álcool você coloca um éter, imagine que absurdo, galera. Então, são substâncias diferentes, mas que podem com certeza te confundir na fórmula molecular. Então, turma, por definição, você vai colocar isso na sua cabeça. Por definição, o que é isomeria? Primeiro, gente, é um fenômeno. É um fenômeno que ocorre muito na química orgânica, onde compostos diferentes podem ter a mesma fórmula molecular. Ou seja, galera, compostos diferentes podem ter os mesmos átomos. Isso é comum. A minha mão direita tem os mesmos dedos da minha mão esquerda. E nem por isso a minha mão direita é igual à minha mão esquerda. Se você pegar a luva, que é da sua mão direita, você não vai colocar exatamente, perfeitamente na sua mão esquerda. Por quê? A posição dos dedos é uma posição diferente, é uma posição invertida. Ok? Então tá aí o que vem a ser isomeria. Poxa, Fred, entendi, legal. Já sei então o que são dois isômeros. Só que é só isso, galera, você bater o olho e saber que substância A é isômera da substância B, que elas têm um certo parentesco? Não. Não adianta você apenas saber que elas são parentes, eu quero saber o grau de parentesco. O que eu estou querendo te dizer? Que dentro da isomeria existe uma classificação, tá? Tá aí um mapa mental para você realmente memorizar, que isso aí vai ditar o seu conhecimento dentro da isomeria, que vai te falar exatamente os tipos de isomeria que nós vamos estudar e que você realmente precisa saber. Então a isomeria, galera, ela está dividida em dois grupos. Existe a isomeria chamada de plana, né, ou também conhecida como constitucional, é a mesma coisa, e existe a isomeria espacial, também será conhecida como estereoisomeria, tá? E nós vamos estudar cada uma dessas. Dentro da isomeria plana ou constitucional, perceba aí aquilo que está de verde. São 5 tipos de função, de cadeia, de posição, compensação, tautomeria. E nós teremos uma videoaula para cada uma dessas tipos de isomeria. Para cada um desses tipos. Depois, vamos estudar a isomeria espacial. Aí nós teremos na isomeria espacial a geométrica, também conhecida como cis-trans, ok? E nós teremos a isomeria óptica. Então vai chegar um momento que eu vou olhar para as substâncias e falar, vocês são parentes e o grau é esse, né? Ou seja, vocês são isômeros e o tipo de isomeria é esse. É isso que a prova do Enem e a prova de que qualquer vestibular, galera, pode te cobrar. Tudo certo? Então vai na sequência, preste atenção e realmente estude cada tipo de isomeria que será fundamental para o seu sucesso. Então espero que você tenha entendido esse pontapé inicial, essa introdução que vai nos abrir as portas para cada tipo de isomeria, ok? Abraço!